Olá! Uma reflexão que eu costumo provocar quando posso é que empresa não é filho e nem objeto de estimação. Empresa é uma máquina para construir riqueza. Você já deve ter ouvido empresários dizerem aos empregados, ou até ser um dos que fazem isso, que somos uma grande família. Eu estou aqui para propor uma ideia diferente. Empresa não é família. Empregado não é filho. Numa família, se você souber que seu filho anda roubando, não demite. Leva para um psicanalista para entender o que levou até esse comportamento. Concorda? Já na empresa, se você pegar alguém roubando, demite na hora. Estou errado? Justamente um dos maiores entraves ao crescimento da maioria dos negócios é justamente o fato de que os gestores atribuem valor emocional a algo que deveria ser apenas um veículo para atingir um propósito. E normalmente o propósito é tornar o dono rico, mas isso não importa. O ponto é que a empresa é um veículo. Mas se o sujeito se apaixona pelo veículo, aí surgem situações como, por exemplo, cabide de emprego, em que os filhos do dono ou os parentes ocupam posições para as quais não têm a capacidade ou habilidade. E o curioso é que mesmo se a empresa for criada com o objetivo exclusivo de atender a família, não se colocam todos os ovos numa única cesta. A empresa é um meio, não é um fim. Quando eu entendi isso e passei a ver as empresas como máquinas, com propósitos definidos, em vez de tratá-las como uma extensão minha, a vida mudou. Nessas minhas máquinas, os empregados são peças importantes, tratados com respeito e consideração, mas peças que precisam desempenhar funções específicas para merecer o seu lugar no tabuleiro. Mesmo eu, fundador, dono, ou seja lá como for que você quiser me chamar, em alguns casos não era mais a pessoa adequada para pilotar o avião e passei o manche. Fui fazer outras coisas para as quais sou nitidamente mais capacitado. Meu perfil é de empreendedor, não é de executivo. As empresas são criadas por empreendedores, mas quando crescem, precisam de executivos. É outro perfil. Eu gosto de fazer rápido. Muitas vezes ajo por impulso, me deixo levar por sonhos. E claro que a experiência ajuda, mas ainda sou um sonhador. E olha, nada errado com isso. Pelo contrário, é uma ótima característica para startups. Pode até ser útil quando a empresa tem 20, 30 funcionários, mas num jumbo de quase 300 colaboradores, com mais de 4.000 clientes que dependem de processos estáveis, com orçamentos que precisam ser respeitados, aí essa falta de paciência, essa impulsividade que me são tão características, não funcionam tão bem. Uma coisa é gerir uma startup teco-teco com meia dúzia de pessoas. Outra é administrar uma empresa jatinho executivo com 20 funcionários. E outra totalmente diferente é comandar uma empresa jumbo com centenas de colaboradores. Em alguns casos, o dono consegue evoluir com o negócio, se recapacita. Como o piloto de teco-teco que aprende a pilotar o jatinho e depois de algum tempo vai comandar o jumbo. Mas isso não é comum. Porque o perfil das pessoas não costuma mudar muito ao longo dos anos. O meu, pelo menos, não mudou. Então, eu tenho essencialmente duas alternativas quando a empresa cresce. A primeira é me apegar à empresa filha e não largar o osso. E tenho direito a isso, afinal, eu que fiz. Eu mando. Se não for o cara mais adequado para fazer ela crescer, pois então ela que fique no tamanho que caiba nas minhas habilidades. Tem muita gente que pensa exatamente assim. Por isso já não me surpreendo quando encontro pessoas que preferem não crescer para continuar no simples, por exemplo. Ou que negam vendas porque preferem continuar abraçando a operação com seus próprios braços. E nada errado com isso. Eu posso ser feliz assim. Mas a empresa, como máquina de construir riqueza, passa a não cumprir integralmente o seu propósito, porque desperdiça potencial de crescimento. Se uma empresa tem potencial para ser um jumbo, mantê-la voando como teco-teco é um desperdício. Não só para os donos, mas principalmente para a sociedade, que não se beneficia do que a empresa tem de bom. Então a outra alternativa é entender que eu fiz o meu papel, mas chegou a hora de me afastar um pouco, para deixar o avião voar em céus mais altos. Nesses casos, eu chamo quem sabe pilotar jumbo
que tem experiência em coisas maiores, e vou viver a vida, eventualmente criando novos projetos enquanto a minha cria decola rumo ao sucesso. Eu fiz isso, construí uma dúzia de empresas, participei do crescimento e depois passei o manche para quem pilota jumbos. Eu monitoro a direção e quando não gosto, mudo o comandante, mas não fico mais no controle da operação simplesmente porque eu não tenho paciência. E não sei se você já teve oportunidade de voar numa cabine de um 747 num voo de 8 horas. Eu já. E é muito chato. A decolagem e a aterrissagem são maneiríssimas, mas todo o resto da viagem é um exercício de sonolência, cara. E olha, isso foi uns 10 anos. Hoje os aviões são ainda mais chatos, porque tudo é automático. O comandante praticamente só precisa estar ali para o caso de algo acontecer errado. E como quase nunca acontece nada errado, os caras devem morrer de tédio. Com empresas, é igualzinho. Para quem está acostumado a tomar decisões rápidas, pensa hoje, executa amanhã, como nas startups, ter que gerir uma empresa com infinitas reuniões de aprovação, comitês, processos que por um lado garantem a governança, mas por outro testam a paciência até o limite do suportável, não é para qualquer um. Certamente não é para mim. Por isso hoje, quando eu penso em empresas, e tem várias no meu portfólio, eu penso em máquinas de construir riqueza. Máquinas com propósito definido e vida útil programada. Com propósito de construir riqueza para os donos, para os colaboradores e para o entorno a que servem. Nós desenvolvemos tecnologia, geramos emprego, garantimos segurança e estabilidade às pessoas. Como as empresas geram lucro, distribuímos dividendos para os acionistas, que é muito melhor do que empregar parentes. Em suma, a melhor forma de construir riqueza é com empresas. Mas não com empresas emprego, e sim com empresas vendáveis. Empresas que servem a um propósito, que são rentáveis, escaláveis e que outros podem administrar quando isso se torna necessário. Se você quiser conhecer exemplos de empresas vendáveis ou apenas ouvir as minhas análises sobre tendências e oportunidades de negócios, entre para o meu grupo de Telegram. Os detalhes estão no meu site, claudionazajon.com.br. Até a próxima.